Olá, estamos chegando com mais um BMC Business, o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro através das nossas entrevistas e contato diário com gestores, analistas, RIs e CEOs das companhias. Mas ainda seguindo em respeito ao período de silêncio de algumas companhias por causa da temporada de balanços do primeiro trimestre desse ano, não teremos entrevistas com RIs ou CEOs no programa de hoje. Teremos por aqui os resultados de Burger King, JHSF, Azul, Americanas e Banco do Brasil, além da participação ao vivo da Larissa Quaresma, analista da Empíricos, comentando com a gente aqui os resultados dessa temporada de balanços. Mas para começar, vamos aí a um giro de notícias do mercado, começando pela Gol, que informou que a demanda por voos em abril tem subido aí a cada ano, mas caiu em relação ao mês de março. Roda VT. A Gol informou que a demanda por seus voos em abril foi 36% menor do que em março, para 739 mil assentos, com o setor aéreo sendo afetado por uma segunda onda de infecções pela Covid-19 no Brasil. A petroleira brasileira PetroRio produziu em abril 31,55 mil barris de óleo equivalente por dia, queda de 6,4% em comparação com março, com impacto de paradas para manutenção. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, informou que vendeu 56 milhões de ações preferenciais da Uzi Minas, reduzindo sua fatia para 10,07% desta classe de papéis. Já o grupo hospitalar Redditor anunciou que fechou acordo por meio do qual terá 20 de seus hospitais e um centro oncológico para atender clientes de plano de saúde da Amil. Segundo fato relevante, as unidades da Redditor passarão a atender cerca de 1,3 milhão de beneficiários da Amil do Distrito Federal e dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo a partir de hoje. É isso aí, vamos à temporada de balanços, vamos ficar de olho no que está acontecendo nesse mercado, mas antes eu quero já aqui agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui nos acompanhando, sempre ao vivo. Desde as 9h45 da manhã eu sei que tem muita gente por aqui, inclusive eu estou vendo aqui alguns comentários e o Juliano está passando aqui dizendo que Lame 4 está tomando uma porrada, né? E próximo suporte é lá para o dia 17, lá para 17 pila, é isso? Vamos ver, a gente vai ter resultado aí, vamos falar de números aí, de lojas americanas, né? Também tem o Eduardo que está por aqui, tem o Rui das Neves, está sempre aqui, né, Rui das Neves? Você já tem o nosso oi aqui garantido sempre, né? O Darvan que está sempre por aqui também, o Nadson, Luiz Gomes. Gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Isso é sempre muito importante para nós, é o que estimula a gente a sempre estar aqui buscando o melhor e trazendo os melhores do mercado para poder deixar vocês muito bem informados, agregando cada vez mais valor ao seu investimento, porque essa é a missão aqui da BMC News. Mas vamos lá, vamos para a temporada de balanços e quem vai trazer os números é o Alex André, especialista em investimentos e meu parceiro aqui no BMC Business, que tem acompanhado tudo de perto, né, Alex? Aliás, quem está acompanhando aqui a BMC desde mais cedo, viu que eu falei hoje mais cedo aqui que a XP, inclusive, né, emitiu aí um relatório hoje pela manhã, dizendo que, falando um pouco sobre essa temporada de balanços, né, eles falando uma casa, falando que essa temporada de balanço, mais na metade aí das companhias que já divulgaram os resultados, estão com os números aí muito acima, né, das expectativas do mercado, né? Eu falei, trouxe essa notícia aqui, quem estava assistindo a gente, quero ver aí, quero que diga aqui no chat se prestar atenção no que eu estava falando aí mais cedo. É isso aí, Débora, também falando um pouquinho mais sobre a questão do balanço, né, do calendário de balanço aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que também segue em ritmo muito forte. Né, o que surpreendeu negativamente foi a geração de empregos, né, americano, né, o payroll que foi divulgado, que é o principal indicador mundial. E aqui no Brasil, né, a gente está vendo até alguns bancos internacionais elevando, né, o PIB, né, ou seja, o Produto Interno Bruto, ou seja, o crescimento econômico aqui no Brasil. Então, consequentemente, né, as empresas, né, da Bolsa, as maiores empresas do Brasil, né, o que a gente vê aqui também, colocando um cenário um pouco mais de fora, né, olhando além da Bolsa, as empresas sofrendo alguma certa dificuldade em relação a crédito ou em relação até de vendas em retomada de consumo, né? Mas mediante isso, né, a gente vê também os setores, né, ou seja, como shoppings, também como o setor de construção civil, também de varejo, surpreendendo positivamente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né, Débora? Um pouco mais sobre o JHSF, né, que retrata essa questão de shoppings, né, ao longo do primeiro trimestre, também conta também com varejo.
Também, claro, Burger King, né, e outras empresas que a gente vai comentar aqui também, que retratam muito sobre o crescimento da economia na retomada e também uma certa dificuldade também se manter também em números mais sólidos no primeiro trimestre, mas agora os analistas ficando mais otimistas a partir do segundo trimestre para frente, né? E vamos lá, vamos começar falando de Burger King, né, Alex? A companhia teve um prejuízo nesse primeiro trimestre aí em relação, né, ao ano passado, foi 3 vezes maior do que o mesmo período aí de 2020, mas quero que você explique melhor aí pra gente. Aliás, você conhece muito bem de perto esse case, né, Alex? Aliás, tem conhecimento, né, particularmente, pessoalmente, né, consome os produtos, inclusive. Lanche eu sou suspeito, né, Débora? Então, para quem acompanha aqui, que me conhece, sabe que a gente faz uma análise presencial, né, isso que a gente chama, a gente visita os ativos ali. Quem nunca fez isso, né? Então, comenta aí no chat aí qual análise vocês mais gostam aí. Né, tem o McDonald's, né, tem o Burger King. McDonald's é lá fora, né, já para quem investe de forma internacional. Mas vamos falar um pouco aqui sobre o Burger King, né, os resultados, como a Débora comentou. Eu acho que não tem grande novidade, né, a gente observa aqui, acho que não só o Burger King, mas o food service como um todo, a gente observa uma retomada do canal digital, né, ficando mais forte desde o segundo trimestre lá do ano passado, quando teve o maior número de restrições, né, provocadas pela pandemia. O que a gente vai falar aqui do primeiro ponto, né, dos principais highlights, é isso mesmo, né, ou seja, a receita dos canais digitais atinge 161,9 milhões e ajuda a minimizar os impactos da pandemia. Então, basicamente, os canais digitais, o que a gente basicamente fala que o aplicativo, né, e também, de uma certa forma, mesmo que seja presencial, que é o Totem, né, ou seja, o Totem também cresceu bastante. Quem aqui da capital conhece, é aquele Totem, né, de atendimento que você faz o pedido sem falar com o atendente, né, então isso traz aí, reduz o contato e ao mesmo tempo também agiliza, né, também o número de volumes. Falando aqui de abertura líquida, ou seja, o que é abertura líquida? É abertura tirando também o fechamento de lojas. Então, contando com o fechamento e com a abertura, teve mais abertura, né, net positivo de 6 lojas no trimestre. As resiliências das lojas de freestanding com alta de 5,3 no período, né? O que é lojas de freestanding? As lojas de freestanding são lojas de rua e lojas que têm um drive-thru, ou seja, as lojas que você consome, né, fora de shoppings e também, né, possui drive-thru, possui também o Totem, enfim, possui diversos recursos que você pode consumir. Então, essas lojas mostraram muita resiliência porque os shoppings ficaram fechados e essas lojas ficaram abertas de forma de takeaway, enfim, pegar do drive-thru. Então isso trouxe uma resiliência no portfólio de 5,3%. Também eles lançaram, né, o Clube BK, né, que é um programa de fidelidade. Isso traz uma maior resiliência ao negócio, porque traz uma fidelidade, uma recorrência maior, ou seja, o cliente ele busca consumir mais produtos do Burger King à medida que isso ganha benefícios, ou seja, ganha pontos. E também tem um novo site do BK, né, e também o novo User Experience, né, ou seja, nova experiência do usuário no aplicativo, tá, para reter cada vez mais o cliente e trazer recorrência. Falando de destaques agora no próximo trimestre, destaques financeiros, a gente tem 5 principais pontos. Primeiro, a gente tem receita operacional líquida, 562 milhões de reais, né, caindo 3,3%. Né, também a gente pegando um pouco mais sobre números, né, ou seja, falando um pouco mais sobre o POPES, né, ou seja, de venda, a gente está falando do Burger King, né, com uma alta de freestanding de 5,3%, como a gente comentou, mas do Burger King como um todo caindo 17,1%. Na parte do POPES, né, do Same Store Sales, das vendas das mesmas lojas, caindo 32%. Tá? Receita dos canais digitais, aí sim a gente vê um grande aumento, 121% de aumento, chegando aí a 161,9 milhões de reais, como a gente comentou no primeiro slide, nos highlights. E também o EBITDA na geração de caixa, né, caindo aqui 31,8 milhões de reais, uma margem EBITDA também negativa de 5,7%, tá? Comparando com o primeiro trimestre de 2020. Agora falando um pouco mais sobre a rede de restaurantes, no próximo slide, a gente tem aqui a rede Burger King, né, e também contando aqui com freestanding, franqueados, né, o inline também de mall, né, ou seja, a maior parte das lojas estão localizadas dentro de shoppings, né, ou seja, a gente está falando aqui em torno de 469 lojas, franqueados em torno de 204 lojas, e lojas de freestanding aumentando, né, de forma gradativa. Olha que interessante, do primeiro trimestre de 2020 tinha 493 lojas, agora a gente está falando de 469 lojas e de freestanding aumentando em torno de 5 lojas desde então. E falando de lojas de franqueado, né, também teve um aumento, né, saindo de 148 para 163 e também, né, as lojas de inline também caindo de 32 para 30 lojas de forma bem flat. A parte total de restaurantes que a gente conta com Popeyes está em ascensão, né, saindo de 41 lojas para 45, isso é pouco ainda, ou seja,
a companhia vê que o consumo de frango, né, de lanche de frango, ainda é bem incipiente, ou seja, o brasileiro não tem o costume de sair da sua casa para comer o lanche de frango, né, ou seja, tem muito costume de comer carne bovina, e ao mesmo tempo isso faz melhorar o mix e trazer competitividade para outro player que a gente conhece, que é o KFC, que está dentro aqui de outra ação listada aqui na bolsa, que é a IMC, né, a Meal 3. Tá? Então, falando de abertura, teve uma loja da Popeyes, um fechamento da loja do Burger King e também 6 lojas do Burger King que abriram, então, em net, né, 6 lojas abertas e fechamento de 2 restaurantes versus o ano anterior, e encerrando o primeiro trimestre aí com 911 restaurantes, né, no total, sendo 707 próprios e 204 franqueados. Por fim, a gente tem no outro slide, falando um pouco mais dos canais digitais. O principal ponto das vendas digitais, vê um aumento aqui muito grande, né, na parte do site e-commerce, né, na parte do aplicativo, crescendo muito forte, crescendo aqui 121%, saindo de 73 milhões de reais para 162 milhões de reais. Um crescimento da representatividade das vendas digitais sobre a receita total, ou seja, falando do crescimento total das vendas, ou seja, quase 30% das vendas que foram feitas no Burger King, na rede Burger King, foram feitas por canais digitais. Tá? Isso dá um crescimento de 1,56 vezes, um crescimento muito forte. E o Totem, olha o que eu estava falando ali anteriormente, né? O Totem basicamente dobrou, né? E o Delivery também cresceu em torno de 1,82 vezes, né? Ou seja, um crescimento muito forte. E o app cresceu basicamente mais de 2 vezes, mas se a gente comparar o app ainda é muito, muito incipiente, né? Ou seja, é um modelo ainda novo, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, então é uma grande vertente que a companhia acredita bastante, né, no app, mesmo com o coronavírus caindo um pouco a taxa de transmissão, mortes, ou seja, a economia voltando, o app deve sim continuar com um cenário muito forte. Então por isso que a gente passa aqui no próximo slide, a gente fala aqui de canais de vendas, né? Ou seja, aqui tem uma foto no fundo, né, de loja de freestanding, né? Ou seja, para quem não conhece, essa é uma loja de freestanding, né? Falando de vendas de delivery, a gente tem aqui, vamos passar só o próximo slide, para o pessoal ver aqui a loja e também os indicadores de canais de venda. A gente está falando aqui de vendas de delivery crescendo 142%, aí sim, no primeiro gráfico, chegando a 118 milhões de reais, um crescimento de 142%. Logo abaixo aqui no gráfico marrom, a gente tem aqui vendas de Totem, né, ou seja, crescendo de 23 milhões para 40 milhões de reais, crescendo 72%. E assim, vendas no app, a gente chega aqui a 4 milhões de reais, dobrando, né, com crescimento mais de 159%, né, ou seja, um crescimento ainda forte, mas ainda a base é muito pequena, ou seja, ainda tem muita sinergia ainda para acontecer. E nas vendas de drive-thru, crescendo 83%, propiciado aí, por essas lojas de freestanding, né? Ou seja, crescendo 83% para 124 milhões de reais. Falando um pouco mais sobre o ecossistema digital, passando para o próximo slide, a gente fala aqui um pouco mais sobre a melhoria da qualidade, né, do serviço de delivery do restaurante, né, com Ghost Chicken, ou seja, que chama aqui de cozinha fantasma, né, traduzindo em português, que basicamente são cozinhas que não são abertas ao público. Cozinhas pequenas, né, em grandes centros da capital, que atendem, né, uma quantidade de metros quadrados aqui delimitados para atender de forma mais rápida, com qualidade, né, as principais capitais aqui no Brasil. Tá? Também a gente tem meios de pagamento, né, como o Pix sendo aceito agora, Mercado Pago, a AME também, que faz parte aqui da Americanas, que a gente vai comentar também um pouco mais sobre a AME, né, de forma mais específica, e também tem inteligência artificial, né, de envio de pedidos automaticamente, sugestão proativa do upsell, né, ou seja, para fazer um cross-sell de cada vez mais forte, e um back-office muito bem integrado. A gente também tem o drive-thru, né, que traz o speed of service, ou seja, a velocidade de atendimento, e também no aplicativo eles contam com mais de 32 milhões de downloads, e uma nova versão para iOS e Android. Na parte de delivery tem uma multicanalidade, contando com Rappi, James, 99 Food, Uber Eats e também o próprio iFood, né? Aumento de capilaridade com mais de 560 lojas em operação, com multicanalidade de agregadores, com delivery próprio, com mais de 100 lojas, e também tem a parte aqui do loyalty, ou seja, a parte de fidelidade, aumento na frequência e ticket médio. Também tem os heavy users, ou seja, as pessoas que usam bastante, né? Ou seja, usam mais do que a média, e benefícios exclusivos para essas pessoas. Também a parte de CRM, a gente conta com mais de 9,5 milhões de clientes cadastrados no seu banco de dados, com um Wi-Fi, né, dentro dos restaurantes, disponível em mais de 240 estabelecimentos. Com totem de atendimento disponível em mais de 415 restaurantes, aquele aumento que a gente viu de 73%, que torna aí, né, ou seja, a multicanalidade do ecossistema digital baseado em omnicanalidade, experiência do cliente, que é o User Experience, e também na parte de eficiência. Tá? Falando aqui um pouco mais sobre despesas no próximo slide, custo da mercadoria vendida e o G&A, né? Então, falando um pouco mais sobre o custo da mercadoria vendida, a gente vê que uma pressão inflacionária em custo, ou seja,
tanto nas verduras, no pão, né, ou seja, pelo trigo, né, que a gente vê até nos Estados Unidos, aquela nevasca, né, a gente fez os preços do trigo atingirem máximas, né, e também o preço da carne com a disponibilidade do gado aqui no Brasil também, que faz elevar aí o preço, né, e diminuir a margem. Até a gente estava conversando um pouco mais sobre os frigoríficos, e também traz um custo da mercadoria vendida aumentar 60 bips, né, para 41,5%, né, do CMV, e também despesas com vendas dos restaurantes com uma redução de 8 milhões versus o primeiro TRI, mesmo com crescimento no delivery. Tá? Também despesas gerais e administrativas, né, o famoso aqui G&A, teve aí uma despesa excluindo, aí, caindo 1%, né, bem flat, chegando a 35,7 milhões, né, uma queda de 1% na comparação com o primeiro TRI, comparando aqui com outras despesas, chegando aqui a 3,6 milhões de reais, igual ao mesmo período, mas o que caiu bem pouquinho aqui, em torno de 400 mil reais, que foram as despesas de SG&A, né, as despesas gerais e administrativas corporativas. Tá? Falando um pouco mais sobre EBITDA, né, geração de caixa, a companhia teve uma queda, né, referente aqui ao primeiro TRI, claro, com a questão da restrição, uma queda de 45,7 milhões de reais e também uma desalavancagem operacional, ou seja, uma margem EBITDA negativa de 5,7%. Né? Falando de prejuízo, né, a companhia teve um prejuízo, aí, como a Débora comentou, chamando aqui o primeiro highlight aqui da companhia, caindo, o prejuízo aumentando 3 vezes, né, chegando a 162 milhões de reais, e também o endividamento líquido e alavancagem, né, ou seja, a companhia, né, com uma dívida líquida de 210,9 milhões de reais, né, e também chegando num patamar de dívida líquida de 211 milhões de reais, comparando, né, com 222 milhões de reais, né, no primeiro trimestre de 2020. Tá? Então, esses são os principais pontos. E falando no último slide, a gente tem aqui as prioridades estratégicas, né, com que a companhia coloca como prioridade para o ano de 2021. Né? Então, tem aqui o Clube BK, né, que é o programa de fidelidade para aumentar a recorrência, escalar e aperfeiçoar o CRM, né, o banco de dados, usar isso de forma mais inteligente, o plano de abertura de freestanding do BK, ou seja, usar isso de forma mais agressiva, né, ou seja, de forma que traz um ticket médio maior, né, e também como ele chama o speed of service, ou seja, rapidez da velocidade do atendimento, a nacionalização do Popeyes, ou seja, o frango, né, o lanche de frango ficar cada vez mais popular, né, e ser isso como uma forma mais recorrente, e um menu 100% sem conservantes e aromatizantes artificiais, que também conta, né, com uma agenda, como pode dizer, de ESG, um compromisso com a sociedade. Né? E também a digitalização da experiência do cliente, né, e os experiences usando em canais digitais, totem, aplicativo, novo site. Então, tudo isso para tentar otimizar e trazer o cliente para a base e também aumentar a recorrência e, consequentemente, né, melhorar o resultado do Burger King. Débora? Maravilha, Alex, é isso aí. Mas antes da gente continuar com a temporada de balanço, vamos para mais notícias aqui de mercado, porque a segunda maior criptomoeda do mundo, a Ethereum, ultrapassou $4.000 pela primeira vez. Direto dos Estados Unidos, é a correspondente Giovanna Locatelli que tem as informações. O Ether, o toque digital da blockchain Ethereum, aumentou quase 7% nas últimas 24 horas para $4.141,99, de acordo com a Coinsmetrics. Ele agora tem um valor total de mercado de 476,3 bilhões de dólares, menos da metade do 1,1 trilhão da Bitcoin. A Bitcoin caiu mais de 2% em abril, enquanto o Ether subiu mais de 40%. Todo o mercado de criptomoedas vale atualmente mais de 2,5 trilhões de dólares, de acordo com a CoinMarketCap, devido ao crescente interesse no espaço. As principais investidoras e alguns compradores corporativos, como a Tesla, por exemplo, migraram para o Bitcoin no início deste ano, vendo a moeda digital como uma proteção potencial para a inflação, à medida que bancos centrais ao redor do mundo imprimem dinheiro para aliviar a economia afetada pelo coronavírus. Os principais bancos de Wall Street, como Goldman Sachs e Morgan Stanley, já estão oferecendo para os seus clientes mais ricos a Bitcoin. Aqui as opiniões se dividem ainda. Michael Hartnett, estrategista-chefe dos investimentos do Bank of America Securities, disse que a alta do Bitcoin parece a mãe de todas as bolhas. Já Stephen Sachs, da Alvine Capital, disse que não há fundamentos para este produto e ponto final. Com certeza, nós aqui da BMC News vamos acompanhar esse movimento e vamos passar para você tudo atualizado. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News.
Obrigada, Giovana. Agora sim, vamos para mais resultados, Alex. Vamos agora falar de JHSF, né, que subiu mais de 3% depois, né, do lucro subir 11 vezes no primeiro trimestre, né, Alex? Aliás, um spoiler, né? Teremos JHSF por aqui para poder falar bastante aqui sobre o case aqui no Business. Aguardem, vocês não perdem por esperar. Mas vamos aos resultados primeiro aqui de JHSF, né, Alex? Teremos o grande Thiago Alonso, né, CEO da JHSF, que irá comentar também os resultados, né, também responder a dúvidas de todos vocês. Isso vai ser bem bacana. Mas vamos adiantar aqui também falar um pouco mais sobre o resultado. Acho que o mercado já esperava um ótimo resultado, né? A JHSF vem surpreendendo positivamente o mercado já faz alguns trimestres. Ela não para de surpreender, principalmente na parte de incorporação. É um resultado que vem muito acima da expectativa. E também colocando aqui a parte de hospitalidade, também a parte de malls, né, a parte de shoppings, e vem aí não só acelerando, mas em recuperando, né, ou seja, a retomada à medida que o primeiro trimestre também foi afetado pelas restrições do coronavírus, e também o aeroporto que vem ganhando cada vez mais tração, né, até com a expansão do aeroporto também vem mostrando grande relevância. Então, o resultado consolidado, né, que a gente tem aqui, como a Débora comentou, uma receita líquida crescendo 130,3% a 412 milhões de reais, 412,5 milhões de reais, o lucro bruto aumentando 274,8%, chegando a 282 milhões de reais, uma geração de caixa, né, o EBITDA, olha que forte esse número, crescendo 373,3%. Né, e também o lucro líquido também crescendo mais de 1.000%, né, 1.078%, chegando a 191,5 milhões de reais, um crescimento muito forte. Incorporação, é isso que a gente estava destacando aqui como uma parte muito importante, né? Ou seja, no próximo slide a gente fala um pouco mais sobre incorporação. Tem os 3 principais empreendimentos, né? Fazenda Cidade Jardim, Fazenda Boa Vista e Boa Vista Village, né? Nessas 3 fotos. Falando de vendas, né? Ou seja, a companhia, né, mostrou um crescimento muito forte na Boa Vista Village, chegando em 229 milhões de reais. Fazenda Boa Vista também crescendo um pouco mais de 105 milhões de reais. Então, um número de 247% o número de vendas da JHSF. Receita bruta crescendo 275%, né? Ou seja, colocando aqui a parte do Fazenda Cidade Jardim em uma parte bem pequena, né? 6,6 milhões de reais. Boa Vista Village crescendo 201,5 milhões de reais. E também Fazenda Boa Vista crescendo 105,9 milhões de reais de receita bruta, um total de 314,4 milhões de reais. E também com uma receita a pré-formar de mais de 463,8 milhões de reais. Falando de geração de caixa, a companhia tem aqui, né, o resultado de 238 milhões de reais, né, contando aí com um crescimento de 476%, e uma carteira imobiliária performada que faz aí mais de 678 milhões de reais. Aqui falando um pouco mais sobre a outra parte aqui de shoppings, né, de receita recorrente, a gente tem aqui a receita recorrente no próximo slide, falando um pouco mais sobre vendas de lojistas, né, também caindo 15,5%, que é normal. Também de custo de ocupação crescendo 1,7 pontos percentuais. Que isso basicamente, não tem uma grande novidade, né, com o Same Store Sales também caindo, com uma taxa de ocupação caindo 0,6 pontos percentuais, que também mostra uma resiliência no portfólio, né, ou seja, a gente tem aqui o BV Market, né, o Shopping Cidade Jardim, e também o Cidade Jardim, né, o Shopping, e também, né, o CJ Shops, né, que é o novo empreendimento da companhia aqui localizado no estado de São Paulo. Falando um pouco mais aqui sobre os outros números aqui da renda recorrente, a gente tem aqui uma queda de 2,4% da receita líquida, uma queda de 12,8% do lucro bruto e também uma queda de 61%, né, do EBITDA, chegando em mais de 7,6 milhões de reais, que não houve diferimento, né, dos efeitos de linearização de descontos e resultados e menos horas de funcionamento em relação ao primeiro trimestre de 2020, tá? Colocando aqui outro ponto aqui de perspectiva, a gente também tem, falando um pouco mais sobre hospitalidade e gastronomia, né, no próximo slide. Então a gente está falando aqui de diária média, né, que cresceu 8,2%, ou seja, a gente vê aqui a parte do turismo já impulsionando, chegando uma diária média de R$ 2.400, né, R$ 2.406, ou seja, hotéis de lazer teve uma ocupação acima de 65% no primeiro tri, e também o número de cover vendidos, né, uma queda de 17%, com cover médio de R$166, né, R$166, caindo 4,3%, tá? No próximo slide, a gente fala aqui de receita líquida, lucro bruto e EBITDA, né? A gente vê aqui o EBITDA crescendo 122%, né, para 0,2 milhões de reais, né, 200 mil reais, ante uma queda de 1 milhão de reais no primeiro tri.
e também o lucro bruto crescendo mais de 169% para 6,5 milhões de reais, tá? Também reservas e tarifas em ritmo saudável, destaque para a alta de ocupação nos hotéis de lazer, como eu comentei, com uma receita líquida caindo 2,6%. Agora falando um pouco mais sobre o aeroporto, né, o aeroporto executivo, que é um projeto único, inclusive até essa frase da JHSF, o slogan, né? São projetos únicos para clientes especiais. Esse projeto, né, do aeroporto que vem sendo ampliado, né, que trouxe a ANAC aprovando o início das operações da expansão 1, que aumentou para 55 mil metros quadrados a capacidade de hangares e pátios, né, ou seja, a capacidade já estava lotada, né, em 100%, a gente até visitou o ativo, enfim, viu a qualidade, né, então o movimento teve uma alta de 258,9%, né, comparando com o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 7,1% comparando com o quarto trimestre de 2020. Combustível, tivemos uma alta muito forte, de quase 400%, né, 398,7%, comparando o primeiro trimestre, e também crescendo mais de 30,1%, comparando com o quarto trimestre de 2020. Tá? Outros números sobre o aeroporto, eu tive aqui um lucro bruto saindo de 1,9 milhões negativos para 3,1 milhões de reais positivos, né, um crescimento de 268,5 milhões de reais, e também o EBITDA crescendo 162,5 milhões de reais, saiu também de 3,1 negativo para 1,9 milhões de reais positivos. Receita líquida saiu de quase 2 milhões de reais para 7 milhões de reais, um crescimento de 268,7%, né, um crescimento muito forte, que trouxe um número maior de movimentos e também de abastecimentos, como a gente comentou. Falando sobre desenvolvimento digital no próximo slide, a gente tem aqui também falando um pouco mais sobre os modelos, né, ou seja, a digitalização que desde 2016 a JHSF investe, né, ou seja, em processo para melhor serviço aos clientes especiais, que são o JHSF Real Estate Sales, o Delivery Fazano, o aplicativo Fazano, o CJ Concierge, né, e também o CJ Food, né, então, ou seja, destravando todos esses números, a gente tem aqui Delivery Fazano crescendo 15,6% dos pedidos versus quarto tri, JHSF Real Estate Sales crescendo em 182% a base de usuários versus o primeiro trimestre de 2020. CJ Food crescendo 1,3% em pedidos versus o quarto tri. CJ Concierge, olha que número forte, crescendo mais de 463% versus o primeiro trimestre de 2020 e crescendo 485% versus o primeiro trimestre de 2020 também em número de pedidos. CJ Shoppings crescendo em vendas 136% e também pedidos aumentando 84% no mesmo período no primeiro trimestre de 2020. Na parte de SG, né, tanto na parte, né, de development de social e também corporativo, né, ou seja, a parte ambiental, a gente fala aqui de preservação ambiental e replantio de árvores, ou seja, na parte da Fazenda Boa Vista teve um replantio de média aí de 3 milhões de metros quadrados, no Parque Catarina em torno de 2 milhões de metros quadrados, e descarte de resíduos gerados em obras, né, de forma sustentável, e coleta de itens reciclados e destinação para cooperativas de reciclagem. Na parte social, né, até o próprio Thiago Alonso, né, publica muito isso nas redes sociais pessoais, as parcerias filantrópicas, né, com a Agraac, a Abrace, Comunidade Jardim Panorama, doações para a Covid-19, diversidades, representação feminina, né, ou seja, 57% da hold, né, ou seja, até mandar um abraço para todo mundo aqui do RI, né, a Mara, a Cleidiane, todo mundo que, a Amanda, todo mundo que faz parte do clube, né, da parte de RI, em relação com investidores da JHSF, que está sempre muito solícita a todos nós aqui. Também, 40% da diretoria estatutária também é composta por mulheres, e na governança a gente conta aqui com 7 comitês, né, inclusive o comitê de SG, comitê financeiro, comitê de gestão de risco, digital, auditoria, né, também na parte aí de 75% dos membros são independentes, estão no Conselho de Administração, e também um comitê exclusivo para transações com partes relacionadas, que era a principal polêmica, né, inclusive da JHSF, que a JHSF veio a resolver e trouxe essa questão aí já resolvida agora. Né. Também trouxe um conselho fiscal, né, ou seja, para trazer uma robustez nos processos, e também a gente tem um resumo aqui no primeiro trimestre para a gente consolidar tudo que a gente falou. Então, no último slide, a gente fala aqui de resultado bruto, né, de 274,8% do EBITDA consolidado, né, o crescimento aqui também, né, do lucro líquido crescendo mais de 1000%, né, incorporação, as vendas subindo 247%, na parte de shoppings, né, o Shopping Cidade Jardim crescendo 9,2% em vendas, né, 9,7% em same-store sales, né, comparando com o primeiro trimestre de 2020, hospitalidade e hotéis, né, ou seja, um ticket médio, que não está escrito aqui, mas de R$ 2.400, né, de R$ 2.406, e também ocupação acima de 65%, e o aeroporto executivo, após um ano de operação, né, um crescimento de 258% em movimentos e mais de 398,7% de aumento de litros abastecidos e com 4 vezes mais aviões hangarados
versus o primeiro trimestre de 2020, com expansões de mais de 58 mil metros quadrados que já foram aprovados pela ANAC. Débora? É isso aí, Alex. Agora vamos falar de Azul, que está, inclusive, eu estava olhando aqui, e os destaques de alta hoje, está entre as altas do Ibovespa, né, de hoje, inclusive, a companhia aí que reduziu o prejuízo no primeiro trimestre, teve uma dívida líquida aí também, que recuou 11,5%. Você que é um garoto azul, né, Alex? Ô, Débora, muito bem. Eu só vou fazer um furo aqui, que eu não sei se foi um erro de comunicação, mas eu coloquei os resultados de Americanas aqui. Nessa ordem? Eu falei de Americanas, Alex. Acho que, não sei se eu trouxe de Azul. Tem Americanas também, mas eu trouxe de Azul e Banco do Brasil hoje, para comentar. Tem Americanas e Banco do Brasil Isso, também mas aqui. Aí depois a gente pode trazer o de Azul, aí a gente pode passar por aqui. Se tiver um espacinho hoje na agenda, vamos ver se a gente consegue falar e então, fala vamos de Azul lá, para também prometi Azul aqui para o pessoal. Vamos lá, então vamos lá, porque a Americanas estava em queda, inclusive, hoje. Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá a Americanas, estava caindo bastante. Aliás, o pessoal que está acompanhando a gente aqui no chat falou sobre isso, sobre essa queda aqui que estava tendo aqui hoje de Americanas. Acho que mais cedo aqui quem falou foi acredito que o Flávio, que comentou aqui com a gente. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aí com o case. Bacana. Colocando aqui a questão da loja Americanas, né? Ou seja, a gente tem uma estratégia aqui, ou seja, que a companhia colocou com um plano de 3 anos, tá? Então, esse principal slide aqui para quem quer entender, ou seja, a loja Americanas está caindo, que nem o Flávio falou, ou seja, o papel não anda, né? Ou seja, o que está acontecendo? Então, até o próprio board da companhia colocou um plano, né, de 3 anos, né? Que vai de 2020 até 2022. A estratégia é ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes e o lema, né? Ou seja, o lema que eles colocam é aumentar continuamente a oferta de produtos oferecidos, né, e serviços a toda hora, ou seja, melhorar e ampliar a rede de disponibilidade, ou seja, entregas rápidas, marketplace, enfim, o cliente ser servido de todas as formas. Aqui também, em qualquer lugar, ou seja, entregar produtos e serviços onde o cliente desejar, e as métricas, ou seja, base de clientes ativos, número de transações, frequência de compras, né, e também eles chamam aqui de clientes de online para offline, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para falar aqui um pouquinho mais sobre essas 4 métricas que a própria loja Americanas colocou como eles julgam importantes, né? Então, as métricas primeiro, né, no próximo slide. Clientes ativos, saltando de 38 milhões de 2019 para 46 milhões de clientes em 2020. E agora, no primeiro trimestre de 2021, a gente está falando de 48 milhões de clientes ativos. A frequência, ou seja, quais são as frequências por compras no ano, né? Ou seja, em torno de 10,2 compras no ano. Ou seja, a cada cliente faz uma compra, né, ou seja, uma frequência de 10,2 vezes. Né? Transações, está falando de 345 milhões, né, de reais, né, ou seja, 345 milhões de transações, né, comparando aqui com 2019, 327, com o ano 2020 que fechou abaixo, 319, e clientes, né, offline para online, que saíram aqui de 4.1 para 4.9, tá? Agora passando para o próximo slide, falando aqui sobre ativos únicos, né? Eles consideram gente cultura, ou seja, os funcionários, ou seja, eles consideram como desenvolvimento da gente, forte cultura de dono, ou seja, pensamento cabeça de dono, eficiência, disciplina e inovação constante, e também base de clientes, né, contando com mais de 48 milhões de clientes ativos, com mais de 345 milhões de reais em transações e também 345 milhões de transações, sempre confundo aqui reais com quantidade de transações, também base de sellers, né, ou seja, 96 mil sellers, ou seja, de marketplace, contando com mais aí de 3 milhões de merchan. Também plataforma de negócio, físico, digital, logística e fintech, também tem mais um motor de inovação e potencializar novos negócios e novas marcas, tá? Falando aqui sobre o resultado do universo americano, ou seja, de todo o conglomerado, a gente fala aqui de GMV total ultrapassando aqui um pouco mais, né, de 11,06 milhões, né, de reais, receita líquida também ultrapassando 5,2 milhões de reais e também um pouco mais de 5 bi, né, e também receita líquida crescendo mais de 462 milhões de reais. GMV, pouco acima de 1 bi, né, 1,01 bi, também lucro bruto 1,6 bilhões de reais, também margem EBITDA de 8,8, né, de margem EBITDA, falando sobre a receita líquida. Também evolução, né, do online para offline, né, então a gente está falando aqui basicamente de GMV crescendo 90% no próximo slide, a gente vai comentar aqui, com o share aumentando em 9,2%, de 7,4% para 9,2%. Traz principais pontos aqui, né, como integração com projetos de gerentes digitais, integração de venda pelo WhatsApp, como até a própria Varejo fala, né, me chame no Zap,
Também tem a Vivara falando joias em ação, né? Várias marcas, né, fazendo isso aí, venda social, né, social selling, né, usando o WhatsApp. Também tem integração do encarte digital das lojas físicas, gráfico de movimento de pessoas dentro das lojas. Tudo isso traz a melhor evolução, né, da lojas americanas. Também eles colocam aqui a entrega mais rápida do Brasil, né, com a plataforma flexível, ou seja, chamada LEDs. 44% das entregas em 24 horas, 14% das entregas são feitas em 3 horas e também atendido em 100% dos CEPs atendidos com centro de distribuição em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, 5 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, né, 1 no Espírito Santo, 3 em Minas Gerais, 1 no Distrito Federal, né, também tem 1 no Pará, também tem a região ali no Nordeste, 2 em Recife, né, então a companhia ela tem aí um pipeline muito forte. Crescimento exponencial da AME, como a gente comentou ali, o Burger King usa a AME, né? Então, para destravar um pouquinho mais, falar sobre a AME tem mais de 5,1 bilhões de reais, né, de TPV, crescimento de 350%, né, com mais de 19 milhões de downloads, que conta aí com Pix, conta digital, cartão de crédito, seguros, empréstimos, boleto e pagamento de conta, ou seja, um super app da parte de fintech, plugado ali dentro da infraestrutura, né, o ecossistema das lojas americanas, e também com seus parceiros. Também, próximo slide, passando aqui um pouco mais para falar a potencialização, né, de aquisições para aceleração da plataforma financeira, né, as 3 aqui anexos, né, a fintech especializada em empréstimos P2P, né, ou seja, pessoas para pessoas, e também do crédito as service, e o Paraty usando o Bank as Service, né, como até a própria Card System, né, que a gente vinha comentando, também utiliza essas aquisições. Também o Bit Capital, né, fintech especializada em soluções de core bank, para também trazer robustez para as operações. Falando um pouco mais sobre franquia, né, as criações de plataforma, no próximo slide a gente fala um pouco mais de Americanas, mais os postos BR, né, com a BR Distribuidora, a parceria com a BR Distribuidora para acelerar o modelo de loja de conveniência, né, ou seja, local Americanas mais BR Mania, são esses 2 modelos, e também a aquisição do grupo Unico, né, especializado em franquias de moda, acessório, presentes e fan design, ou seja, Love Brands, né, o MyD e também a Imaginário e a Phuket, né, ou seja, as lojas bem conhecidas nos shoppings, para trazer essa qualidade, né, esse sortimento de produtos. Né. Falando sobre o universo americano, ou seja, o que conta com americanos e todos os modelos, a gente falando aqui supermercados Now, ou seja, o maior marketplace de mercado online do Brasil, né, em janeiro de 2020, né, que eles estão expandindo. O Bit Capital e a Paraty, né, ou seja, a Bit especializada em fintech, especializada em soluções Square Bank, Paraty Bank as Service, como a gente estiver comentando em RegTech, e também a Local Americanas e BR Mania, uma joint venture para explorar o mercado de franquias e lojas de conveniência, e a Chip, o mercado de Ultra Fast Delivery, em abril de 2021, e agora em abril de 2021 também contou aí com a aquisição das 4 marcas que a gente comentou, líder em fan design, especializada em franquias de moda, acessório, presentes e design, e a Nexus especializada, que foi uma aquisição em maio, né, em crédito digital completo, incluindo P2P e também créditos a service, e também, por fim, a gente tem uma parceria de live commerce para aceleração das verticais, né, e também de entretenimento dos canais da Americanas, tá? A última notícia que eles fizeram. Por fim, o último gráfico, a última notícia, no último slide, a gente tem aqui o foco contínuo em SG, né? Desde 2015 a companhia está alinhada com a agenda de 2030 do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né? Ou seja, eles têm aí as 5 prioridades dentro dos objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que são aí educação de qualidade, desenvolvimento humano, ou seja, né, a questão de educação, lutar aí contra a queda de emissão de gases de efeito estufa, o destaque também no primeiro TRI, doação de 6 usinas de oxigênio para Manaus, né, juntos pelo Amazonas, campanha de doação volta às aulas em parceria com a Unicef, parceria logística participativa em favelas, lançamento do projeto Americana Social e frota elétrica de tuk-tuk, né, ou seja, aquele veículo indiano, né, ou seja, de 3 rodas, e operação de carbono neutro que viabiliza aí também as entregas de feita mais sustentável. Tá bom, Débora? Agora a gente tem os resultados aqui também do Banco do Brasil, né? O banco aí também reportou um resultado muito sólido. Antes da gente reportar aí Banco do Brasil, você tomar uma aguinha aí, Alex, a gente vai falar da fabricante de biscoitos e massas secas, M. Dias Branco, que está considerando aplicar novos reajustes em seus produtos após o aumento de cerca de 10% aplicado no primeiro trimestre. Gustavo Teodósio, que é o vice-presidente de investimentos e controladoria da companhia, disse em teleconferência que, abre aspas, continuamos a ver crescimento nos preços das commodities e já apresentamos tabela que passará a vigorar nos próximos 45 dias, fecha aspas.
O aumento dos preços resultou em uma queda nos volumes vendidos pela empresa nos 3 primeiros meses do ano. Segundo Teodósio, essa redução de volumes não foi relacionada à queda de venda na gôndola e sim muito mais à queda de braço com os varejistas. Então tá aí mais uma notícia do mercado para vocês que estão acompanhando a BMC News aqui desde as 9h45 da manhã na nossa programação. A gente que está aqui para poder levar todas as notícias do mercado financeiro até vocês, inclusive temporada de balanços, né? Que está aí quente acontecendo. E agora sim, vamos aí às notícias, ao resultado aí de Banco do Brasil. Banco do Brasil que teve esse lucro aí muito sólido, né, Alex? Um lucro líquido ajustado de 4,91 bilhões de reais. Vamos com esse resultado então. É isso mesmo, Débora. Resultados que foram bem recebidos pelo mercado, né? Inclusive até alguns analistas colocando projeções para o preço-alvo de Banco do Brasil, né, acima de R$50, dependendo da casa, até um pouco acima disso, ou seja, é realmente um upside considerável. Né? Também não pode excluir também os riscos também ligados, né, ao governo, né? Ou seja, mesmo com essa questão política muito incerta, né, ou seja, ao longo do tempo, o Banco do Brasil vem mostrando ótimos resultados, né? Ou seja, ao longo do tempo, mas claro, quando a gente pega o setor de bancos como um todo, né? Ou seja, os principais bancos do Brasil, a gente vê que os bancos não andam, né? Ou seja, tem essa grande dificuldade, que não é uma grande novidade, mas os resultados estão se mostrando cada vez mais resilientes, né? Estamos falando dos destaques do resultado de Banco do Brasil, a gente vê aqui um lucro líquido ajustado de 4,9 bilhões de reais, um crescimento de 44,7%, com uma carteira de crédito ultrapassando aqui 758,3 bilhões de reais, ou seja, um crescimento de 4,5%. Também a gente tem uma PCLD ampliada de 2,5 bilhões de reais, uma redução de 54%. E também a dinâmica de receitas e despesas, né, ou seja, uma despesa administrativa, né, ou seja, G&A caindo 0,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Falando sobre os pilares de estratégia corporativa que eles colocam também de 2021 até 2025, qual que é o foco deles, né, ou seja, dos principais pontos? Cliente, financeiro, sustentabilidade, processo e pessoas. Para isso, eles precisam acelerar a transformação digital e inovação, realizar a gestão integrada de atendimentos e canais, fortalecer as linhas de negócios rentáveis, melhorar a eficiência, reforçar os protagonismos, atrair e reter talentos e investir em treinamento e qualificação, promover um impacto socioambiental positivo, focar no core business e efetuar alianças e parcerias estratégicas. Tá? Agora, passando para o principal ponto aqui de rentabilidade, no próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre o compromisso e a eficiência de redução com despesas em andamento, né? Ou seja, de 3 bilhões de reais em economia recorrente, em torno de 10 bilhões de reais em economias acumuladas de até 2025. Tá? Fortalecer as linhas de negócios rentáveis, ou seja, ampliar, rentabilizar a base de clientes, né? Como eles falam aqui, reforçar os protagonismos, como a gente vai até comentar um pouco mais sobre o agronegócio, né? A micro, pequena e média empresa, né? Também que chamam aqui também, pessoas físicas e comércio exterior, efetuar alianças e parcerias estratégicas para ampliar a competência que permite expansão dos resultados e focar no core business, buscando maximizar a eficiência operacional de capital. Né? Passando aqui no outro slide, digital na prática. Né? Então, eu acho que é o principal ponto aqui que todo mundo coloca como ponto crítico aqui no Banco do Brasil. Acelerar a transformação digital de inovação, calendário de inovação, ou seja, a inclusão de Wi-Fi, conectando mais de 1.000 municípios com internet de alta velocidade, o engajamento com o aumento de negócios realizados integralmente via digital, ou seja, 100% via digital, a cultura, né, ou seja, capacitação e incentivo à inovação e experimentação, usando a inteligência de dados como um amplo data lake, analytics, inteligência artificial, para conhecer o cliente e gerar valor através dessa base. Também conexão de negócio, um Open Banking, ou seja, que até o próprio Banco Central vem batendo nessa tecla há muito tempo, né, e parcerias com startups com ampla disponibilidade de APIs, e também expansão de plataforma, disponibilidade de produtos financeiros e não financeiros. Então a gente traz aqui automatizando o processo, trazendo mais agilidade e eficiência de procedimentos operacionais e também arquitetura de TI, trazendo investimento e modernização da rede de TI. Por outro lado, a gente traz aqui também falando um pouco mais sobre proximidade com o cliente, né, entregar valor a todos os stakeholders, ou seja, clientes, fornecedores, enfim, tudo que promove, né, a cadeia de valor para o Banco do Brasil. Então, eles trazem uma gestão integrada de atendimentos e canais, um banco para cada cliente, garantir retorno adequado aos acionistas, ou seja, com elevado nível de governança corporativa, focado aqui no G, dentro do SG, valorizar as pessoas na parte S aqui do social, né, ou seja, para aprimorar a atração e retenção de talentos, e também manter o compromisso aí com sustentabilidade, né, ou seja, transformar os negócios, a sociedade e o planeta, que é um calendário muito bem, né, tocado aqui ao longo dos trimestres. Né. Também falando um pouco mais sobre o crescimento de banco, né, ou seja, perguntou, Alex, o que é o banco, né, ou seja, quais os principais pontos que a gente precisa olhar? Acho que o principal ponto aqui
crescimento de carteira de crédito, né? Ou seja, que passa uma leitura também para o crescimento da economia do Brasil. Tive aqui uma carteira de crédito, né, ampliada, crescendo 2,2%, carteira de pessoa física, né, crescendo 234 bilhões de reais, ou seja, crescimento de 7,1%, a carteira de empresas mais governo, né, ou seja, também crescendo, né, chegando aqui 206 bilhões de reais, um crescimento de 1,4%, comparando aqui também no total de pequenas e médias empresas também crescendo, né, 26,1%, ou seja, na pandemia as pessoas fizeram aumentar basicamente o número de negócios, à medida que teve vários negócios fechando, também em pequenas e médias empresas surgiram aí à medida trazer o empreendedorismo, ou seja, o brasileiro sempre traz o empreendedorismo na veia, né? Então a carteira de crédito aqui de pequenas e médias empresas crescendo bastante, em torno de 26% de março de 2020 para março de 2021, e agronegócio, né? Ou seja, o agro não para de subir, né? Então demanda também investimentos, demanda uma carteira de crédito mais elevada, de 6,4% de março de 2020 para março de 2021 em 198,5 bilhões de reais, tá? Falando aqui sobre o agro de forma bem exclusiva, né? Ou seja, a gente acabou de falar sobre um pouco mais no próximo slide sobre carteira agro, falando do desembolso do plano safra, né? Ou seja, o que o Banco do Brasil, né, ele contabilizou, né, em torno de 76,1 bilhões de reais, né, um crescimento de 14,7% sobre a safra de 2019 com 2020. Eles colocaram que também a plataforma Broto, né, ou seja, a Agro Digital, uma realização de feira e circuito virtual de agro, que conta com mais de 549 produtores e 15 vendedores, com mais de 347 milhões de negócios concretizados desde o lançamento da plataforma, e também um CPR de evoluções com 25 opções, totalizando 5,2 bilhões de reais, um crescimento de 21,4%. Aquele troféuzinho em cima de market share de agro BB é basicamente que o Banco do Brasil é líder em market share, ou seja, de participação no mercado na parte agro de crédito no Brasil, com 53,7%. Por fim, a gente tem a inadimplência que permanece sob controle, acho que não teve uma grande novidade. Na inadimplência, em mais de 90 dias, segue em 2,2%, né, do Banco do Brasil, contando com o sistema financeiro nacional com duas vezes, né, ou seja, isso não tem grande novidade, 2%, e a formação da inadimplência, que formou aquela barriga, né, ou seja, da cobertura de NPL, agora via voltando para 73,6%. Tá? Também, claro, contando com a cobertura total, né, índice de cobertura do Banco do Brasil, acima, né, ou seja, com 328%, abaixo do índice de cobertura do Sistema Financeiro Nacional, que 281%. Tá? Passando aqui para o próximo slide, falando sobre um pouco receita de operações de serviços e o D&A, né? A gente vê aqui o D&A caindo 4,8% comparando o quarto trimestre de 2020 com 2021, principalmente com despesas de pessoal, né, caindo aqui principalmente para 2,7 bilhões, com outras despesas administrativas caindo basicamente 100 milhões de reais. Né? E receita de prestação de serviços também caindo 2,7% para 6,9 bilhões de reais, com índice de eficiência em 12 meses, né, de 36,9%. Por fim, a gente tem aqui também para falar um pouco mais sobre integração de atendimento, ou seja, a gente conta aqui com uma especialização de relacionamento, com traz satisfação, fidelização, ampliação de relacionamento dos negócios, com mais de 7 milhões de clientes com relacionamento especializado, tanto na parte agro, né, que conta com mais de 2 mil profissionais especializados, com 916 carteiras em 646 municípios, o estilo investidor, que conta com mais de 800 profissionais de investimentos, contando em 46 escritórios regionais e 32 plataformas, e o escritório leve, contando com mais de 1,4 milhões de novos clientes e com 1,5 mil profissionais especializados em 16 escritórios, e uma rede de atendimento também ultrapassando, ou seja, contando com correspondente bancário, um pouco mais de 19 mil, né, unidades em dezembro, passando para mais de 20.300 unidades, 320 unidades, contando com agências digitais especializadas, né, escritório leve, posto de atendimento, agências tradicionais com mais de 3.284 e correspondente bancário liderando mais de 14.346 e funcionários, né, a base vem diminuindo bastante, não só o Banco do Brasil, mas todos os bancos, né, trazendo eficiência operacional. Então, em dezembro tinha mais de 91 mil funcionários, 91.673 para 87.876 funcionários. A gente tem aqui no outro slide, falar um pouco mais sobre canais digitais. Então, a gente traz aqui um pouco mais de 20,8 milhões de clientes ativos em canais digitais em março de 2021, um crescimento de 32,4% comparado a março de 2020, e 6,5 milhões de nativos digitais, né? Então um crescimento de mais de 42%. Por fim, a gente traz aqui 90,3% das transações realizadas por plataformas digitais, um desembolso das plataformas digitais trazendo aqui, né? Ou seja, quebrando toda essa receita, a gente tem aqui crédito pessoal 45%, 42% no veículo, 20% no crédito imobiliário e 12% no crédito consignado, ou seja, nas plataformas digitais. Por fim, a gente tem a evolução da plataforma, com gift cards, né, no aplicativo do BB, caso você queira presentear, e também com mais de 315 mil
né, gift cards comercializados no primeiro trimestre de 2021. E o aplicativo BB é o melhor banco avaliado entre todos os bancos, né, tanto aqui com uma nota de 4,7 no iOS e 4,7 também, né, no Android, com uma nota máxima até 5. E por fim a gente tem aqui as projeções corporativas, né, no último slide, para falar um pouco mais aqui. Lucro líquido ajustado, ou seja, um guidance de 16 a 19 bilhões de reais, uma margem financeira bruta, né, de 2,5 a 6,5, e também carteira de crédito que vem de 8 a 12%, e também que vem aí destravando, né, de 7 a 11% no agro, né, ou seja, no rural, que também acima, né, e no atacado também saindo do lado negativo de 7,3 para 7 positivo a 11% positivo, né, o atacado PJ, e de negócios varejo saindo de 11,6 positivo para 9 a 13%. Por fim, a gente tem despesas administrativas também apontando uma queda, né, de 1,5 a um crescimento de 1,5, e também PSLD ampliado a 17 bilhões de reais negativos a 14 bilhões de reais negativo, ante 2,5 bilhões de reais negativos. Débora, esses são os principais pontos aqui do resultado de Banco do Brasil. Maravilha, Alex. Se prepara aí só para poder dar uma resumida em azul daqui a pouquinho, só para o pessoal ficar atento. Amanhã você traz azul mais detalhado aí para o pessoal. Mas antes disso, eu quero bater um papo com a Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos, né? Eu quero falar aqui com ela sobre essa temporada de balanços aí. Seja muito bem-vinda aqui na BMC Business, Larissa. Já quero agradecer muito o seu tempo por aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Débora. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Débora. Ô, Larissa, eu quero começar falando com você, inclusive, sobre a B3, resultados da B3, né, que teve lucro líquido aí de 1,25 bilhões no primeiro trimestre, mesmo, né, com redução de tarifas. Né, o que você achou desse resultado? Então, acho que esse resultado de B3, ele surpreendeu muito, principalmente por causa da base de comparação forte que a gente teve no segundo trimestre do ano passado, né? Então, para quem se lembra, essa foi a época que o primeiro lockdown foi estabelecido no Brasil, né? A segunda quinzena de março. E aí a volatilidade aumentou muito na bolsa e as pessoas começaram a operar com uma frequência muito maior. Então, por causa disso, o primeiro trimestre do ano passado foi bem forte para a B3. Então, a base de comparação era difícil e o mercado esperava que os crescimentos não fossem tão fortes, né? Então, no primeiro trimestre, a B3 cresceu a receita em 25%, a margem EBITDA também em torno de 20% a 25%, então, conseguindo até manter a rentabilidade aí, né? Então, a ação até subiu no dia que a empresa divulgou seus resultados e acho que foi bem positivo. Maravilha. A gente viu aí nesse trimestre, inclusive, né, 5 IPOs e 7 follow-ons, né, movimentaram quase 33 bilhões de reais na B3. O movimento só não foi maior devido à volatilidade no mercado, que acabou elevando também os volumes de negócios, acabou também fazendo com que mais de 30 empresas, na verdade, desistissem, né, da listagem na Bolsa. Você acha que isso é algo que o investidor deve, por exemplo, deixar no radar, ficar de olho atento, né, que essa tendência de volatilidade pode permanecer, na tua opinião, no teu ponto de vista, e isso pode acabar impactando nos próximos trimestres? Como que você tem visto isso? Porque se a gente para poder analisar, já tem mais empresas, né, abandonando aí a ideia de um follow-on, aí, de um IPO agora, do que o ano passado inteiro, né? Como que você tem visto isso? Sim, de fato, muitas empresas cancelaram os IPOs, né? Mas o fato é que, acho que se a gente calcular a taxa de desistência, né, acho que ela está mais ou menos igual ou até melhor, né? Porque esse ano a gente teve muito mais tentativas do que no mesmo período do ano passado. E mesmo que várias empresas tenham cancelado o IPO nesse ano, literalmente dezenas conseguiram completar a operação, né? Então, assim, uma das principais linhas de resultado da B3, que é justamente a negociação de ações de instrumento de renda variável no mercado à vista, né, listado, cresceu 25% também. E muito disso se deve ao maior número de emissores na Bolsa, né, que são as empresas cujas ações são negociadas, e também o maior número de investidores, né? Até um recado aí um pouco anedótico, recentemente o número de mulheres investindo na B3 ultrapassou 1 milhão. Então, assim, volatilidade é normal, é inerente, faz parte do jogo, mas por enquanto a gente está numa trajetória positiva. Tem altos e baixos aí no meio do caminho, mas acho que a tendência é positiva e esperamos que continue a ser.
Agora, a gente falando um pouquinho do setor de bancos, né? Inclusive a gente até trouxe agora resultado, mais detalhes de Banco do Brasil, a gente também viu Santander, que teve um bom resultado, puxando, né, um bloco de bancos quando liberou no dia, né, puxou alta do dia. Itaú também, né, apesar de ter sido um bom resultado, não foi tão bem aceito para o mercado por algumas outras questões. Eu queria saber como que você está vendo esses resultados aí do primeiro trimestre do setor. Então, os resultados dos bancos foram bem díspares assim um do outro, apesar de todos terem melhorado os lucros, né? Como você falou, eu acho que a grande questão que pegou foi que, no caso, vou pegar aqui os 3 bancos privados, né? Aqui na Empíricos a gente acompanha mais esses do que os estatais. Então, pegando esses que a gente acompanha mais de perto, no caso de Bradesco e Itaú, o aumento dos lucros foi em grande parte puxado pela linha que a gente chama de margem com o mercado, que é justamente o resultado da tesouraria dos bancos. Então, os bancos, eles pegam os movimentos ali dos juros, da curva de juros de curto e longo prazo, e a tesouraria deles fica operando em cima disso de forma a ter ganhos de caixa mesmo, né, com essas operações. E essa linha, ela é considerada, por mais que pode trazer bons resultados para os bancos, né, como foi o caso de Bradesco, Itaú e até Santander também, é uma linha que a gente não pode contar muito com ela, porque ela depende muito da oscilação da taxa de juros. Ao passo que a margem com os clientes, né, que é a linha onde passa justamente o spread dos empréstimos, ela piorou no caso do Itaú e no caso do Bradesco. E no caso do Santander, ela teve uma melhora significativa. Então, eu acho que foi essa a razão da ação do Santander ter performado tão melhor do que a de Itaú e Bradesco no dia do resultado, né? Então, o Santander subiu 8% no dia, enquanto o Bradesco e Itaú caíram, né? Agora, um ponto interessante em relação a esses 3 resultados, né? Eles foram unânimes no sentido da inadimplência. Então, os índices de inadimplência apresentaram melhora nos 3 bancos. A gente viu queda aí na carteira inadimplente, né, de 0,5 ponto percentual até 1 ponto percentual, ano contra ano, em todos os 3 bancos. Então, isso é muito positivo e pode ser até que, assim, o pior da pandemia já tenha passado em termos de inadimplência, né? A gente não sabe o que vem para frente, mas eu acho que esse foi um fator comum positivo para os 3 bancos. Agora, entrando um pouco no setor de shoppings, né, a gente viu que Iguatemi teve um lucro líquido atribuído aos sócios da companhia, né, de mais de 40 milhões nesse primeiro trimestre. Depois desse resultado, né, eu queria saber como é que ficaram as suas expectativas aí para o papel. Você acha que deve crescer ainda mais? Como que está aí sua expectativa? Eu tenho uma expectativa bem positiva, assim, a gente aqui na Empíricos, a gente faz um trabalho de picking, né, então a gente tem uma visão positiva para o setor de shoppings, né, com o avanço da vacinação, com a expectativa de reabertura gradual da economia, mas a gente gosta de fazer um picking também dentro do setor, né, então, dentro desse setor aqui, o que a gente mais gosta é Iguatemi. E nesse trimestre foi um reforço de call para a gente, né? Por quê? Ao longo do primeiro trimestre, os shoppings do Iguatemi operaram durante um horário 40% menor do que o normal, né? Na média do trimestre. Só que as vendas, elas caíram 28% só. Então, a queda foi bem abaixo da redução do horário, né? O que mostra uma certa resiliência, mostra que as vendas em janeiro e fevereiro foram fortes, né? Porque a gente teve um novo lockdown em março, e também começa a mostrar os resultados da iniciativa digital da companhia, que é o Iguatemi 365, né? Que acabou compensando parte desse horário reduzido. E além disso, né, então essa venda somada de todos os lojistas ter tido uma queda menor, a gente teve também uma receita que caiu menos ainda do que as vendas. A queda de receita foi 4%. E muito disso se deve à capacidade do Iguatemi de repassar o aumento de inflação para os inquilinos, né, para os lojistas. A gente sabe que ano passado o IGPM foi bem alto e a companhia conseguiu repassar isso quase que integralmente nos reajustes anuais dos contratos, né? Então a gente está bem otimista para esse setor, e especialmente para o Iguatemi, por ele estar entregando, estar executando bem, e também por ter essa opcionalidade do 365, que traz uma resiliência bem interessante para esse case, né? Se porventura, Deus livre guarde, a gente venha a ter
ter novos isolamentos. O fato da companhia ter essa iniciativa digital traz muito conforto para quem está comprado no papel. Uhum. Maravilha. Eu vou agora continuar aqui falando dessa temporada de balanços com você, mas eu quero aqui que a gente traga aqui pra gente o Alex André para poder participar aqui desse bate-papo. Ele que tem dúvidas aqui para poder trazer aqui para você, inclusive sobre Iguatemi, ele quer perguntar aqui mais para você, Alex. Muito obrigado, Larissa, pela participação aqui no BMC News, é uma honra. Para falar um pouco mais sobre não só Iguatemi, eu estava agora há pouco falando sobre os resultados do JHSF, acho que para quem compara, né, o setor, né, ou seja, de shoppings, né, de malls, acho que a JHSF é um grande proxy, né, ou seja, o shopping mais voltado à alta renda, né, ou seja, usando os canais, né, de digitalização. Eu queria frisar um ponto, né, nos canais digitais, que a gente vê um aumento muito forte em todos os shoppings, né, ou seja, não só a Iguatemi, também JHSF, a gente vê também, não muito distante também a Multiplan, ou seja, a BR Malls, mas colocando em comparativo, né, ou seja, o setor, né, de alta renda, né, ou seja, a parte de digitalização, qual que é a sua visão? Você acha que realmente, né, esse tipo de público está mais adaptável a isso, depois desse movimento da vacinação da pandemia, isso deve persistir de forma mais acelerada, comparando a esse setor, como que você deve observar esses canais digitais que vêm tomando aí uma grande representatividade nas receitas da companhia? Eu acho que no caso dos shoppings, assim, se tornou quase que obrigatório, sabe, eles terem uma alternativa digital, porque a tendência de digitalização do varejo no Brasil, ela é secular. Aqui, se a gente pegar o varejo como um todo, né, a internet tem uma penetração nas vendas de mais ou menos 7%, enquanto nos Estados Unidos é mais ou menos 15%, na China é mais de 20%. Então, aqui a gente tem essa tendência secular, estrutural, para o online tá cada vez mais presente no dia a dia do consumidor brasileiro, né? Acho que os de alta renda, ainda mais, por eles darem mais valor para a comodidade, por eles terem um nível de instrução, infelizmente no Brasil a instrução ela é elitizada, né, maior, então eu acho que isso acaba privilegiando muito essa iniciativa digital de todos os shoppings, né. Agora, olhando no comparativo, como são coisas bem incipientes ainda para todos esses 3 shoppings que você falou, então Iguatemi, Multiplan e JHSF, a gente não tem uma abertura de dados tão grande ainda por parte das companhias. Então, acaba que a análise que a gente faz, ela fica um pouco mais qualitativa e das nossas percepções de pesquisa de campo que a gente faz, né? Então, o que eu observo do aplicativo da Multiplan, né, é que ele não foi tão a fundo na digitalização. Ele fez um aplicativo que dá o contato dos lojistas, dá o WhatsApp, o telefone, e você clica ali e você entra em contato com o lojista, né? Como se você fosse à loja e pedisse o WhatsApp daquela loja, você teria o mesmo resultado. Agora, olhando o JHSF e Iguatemi, a gente vê que eles realmente fizeram uma plataforma específica para isso, com uma curadoria especializada, com peças específicas, precificadas e com a possibilidade de check-out no próprio ecossistema criado ali dentro da plataforma digital, né? Iguatemi e o aplicativo da JHSF, né, que se não me engano chama Cidade Jardim Fashion, eles têm um prazo de entrega super atrativo aqui para São Paulo. Eu estava até olhando mais cedo, vai de 1 a 4 dias úteis. Então, assim, a perspectiva é muito positiva, mesmo que a reabertura seja bem sucedida e o fluxo volte, eu acho que a digitalização, ela permanece. Uhum. Maravilha. Larissa, eu tenho uma pergunta aqui do pessoal do chat que está super participando aqui, já está deixando dúvidas aqui para você. O Alan Lemos, ele disse assim, ó, gostaria de saber da analista se o Bradesco lucrou 6,5 bi com a Selic a 2%, o que acontecerá com o lucro da Selic a 6,5%? Essa é a grande questão, porque se por um lado, Alan, o aumento da Selic tende a aumentar as taxas cobradas pelos bancos no empréstimo, também na ponta da captação dos bancos, os bancos têm que pagar mais para os correntistas, né? Então, os CDBs, os RDBs, têm que oferecer um percentual nominalmente maior, né? E a discussão fica justamente assim, qual que vai ser o saldo, né? O aumento da taxa cobrada vai superar o custo de captação dos bancos? A nossa aposta aqui na Empíricos é que deve superar, e que todos os bancos devem se beneficiar disso.
Só que, assim, de novo, voltando à história do picking, né, quando a gente observa o comportamento dos spreads banco a banco, a gente vê que com o movimento de queda da Selic, o spread do Santander acabou sendo mais resiliente, foi o que caiu de forma mais suave ao longo desses últimos meses aí de queda. Então, a gente tende a preferir esse case para surfar essa alta da Selic novamente, o movimento contrário, né, apostando que o saldo vai ser positivo. Agora, falando da temporada de balanços no geral, né, a gente viu aí, tem corretor, inclusive, falando que, como já teve aí mais da metade das empresas, companhias que são listadas no Ibovespa, que já divulgaram aí, né, boa parte dos seus resultados, tem corretor aí falando que, inclusive, está otimista, está vendo aí os resultados de mais da metade dessas companhias que já divulgaram os resultados vindo, né, acima das expectativas, né, mesmo a gente sabendo das situações do que a gente se encontra, ainda pandemia, ainda ninguém, né, totalmente recuperado, né, economicamente falando, o mundo ainda tentando fazer essa recuperação, campanha de vacinação ainda aqui, ou seja, tem todo um setor, né, macroeconômico também que envolve. Então, como que está a sua expectativa em relação a isso, sobre a temporada de balanço mesmo? O que você está achando, né, até agora, nesse momento, desse primeiro trimestre, do que já foi divulgado até agora? Na bolsa, então, obviamente, a gente não consegue acompanhar todas, né? Eu individualmente, principalmente. Porém, das que eu acompanho, né, principalmente no setor aí de varejo, de bancos e de saúde, tudo tem vindo acima da expectativa, sim. Eu tenho mais casos bons e surpreendentes positivamente do que casos ruins, né? Agora, a gente não sabe o que vai vir, né? Cada negócio é um negócio, e a história do picking aqui, da gente escolher os vencedores de cada setor, de cada momento, acaba falando mais alto aí do que o movimento de massa, né, do mercado, vamos colocar assim. Então, você acredita que realmente é só aguardar um pouco mais, os resultados realmente aí devem caminhar bem? Acredito que sim. Se tudo continuar como tem vindo até agora, vai ser uma boa temporada de resultados, no geral. Maravilha, olha só, inclusive tem o Flávio aqui dizendo muito boa análise da Larissa, Empíricos conta com excelentes profissionais, o pessoal que está gostando bastante aqui da participação. O Alan Lemos agradeceu pela sua resposta também. Agora, falando um pouquinho do setor de varejo, né? Você que disse que acompanha um pouco mais de perto esse setor de varejo. A gente sabe que foi um dos setores bem penalizados, inclusive, né? Um dos mais penalizados, se a gente pode assim dizer, com essa pandemia. A gente está vendo agora, por exemplo, aqui em São Paulo, expandindo um pouco mais essa recuperação, né, expandindo um pouco mais o horário de comércios e tudo mais. Você acredita que isso pode refletir mais no segundo semestre, no médio prazo? Quando que você acredita que isso pode refletir mais positivamente aí para esse setor de varejo? Que esse setor, né, por ser um setor muito cíclico, ele acaba muito dependente do cenário macroeconômico do país, né, que hoje está dependendo do percentual da população que está vacinada, né. Então, quanto mais gente vacinada, quanto mais gente imune, né, ou com sistema imunológico, pelo menos tendo sido exposto ao vírus, melhor vai ser para o varejo, né. Então, mais a gente vai conseguir normalizar a atividade da economia, mais esse setor que é cíclico vai se beneficiar, né. Então, não tem muito para onde fugir. Atualmente, a situação econômica está dependendo da situação sanitária, né, de saúde pública. Então, estamos torcendo aí, hoje, se não me engano, 15%, né, da população brasileira tomou a primeira dose, me corrija se eu estiver errada. Mas, então, a gente está aguardando ansiosamente, cada dia a gente vê uma previsão diferente de quando os jovens vão poder se vacinar, enfim, mas a gente tem uma expectativa que em algum momento do segundo semestre a gente deve estar próximo a uma vida normal, né, e torce por isso. Agora, quanto a essas questões, inclusive, de fusões e aquisições, claro, temos a questão da retomada de economia, a gente viu uma movimentação de fusões e aquisições acontecendo muito forte nesse setor de varejo, né, agora. Teve Hering aí com o Grupo Soma, teve, inclusive, a gente viu aí lojas americanas também com B2W, a gente está vendo aí uma movimentação aí acontecendo, tem Renner que está numa expectativa aí, muita gente ventilando no mercado que Renner pode fazer aí uma aquisição ou não, tá, né, todo mundo aguardando aí o que pode acontecer.
Você acha que isso também pode ser um grande up aí para o setor de varejo, né, nos próximos meses? Você acha que deve ser uma tendência realmente para esse ano, esse movimento de fusões e aquisições? Acho que depende muito do segmento de varejo, né? Então, assim, quando você pega o varejo de eletromóveis, acaba que 3, 4 players, né, B2W, Magazine Luiza e Mercado Livre, eles acabam dominando aí 70%, 80% do mercado, né? Então, é um mercado já muito concentrado. Agora, por outro lado, o varejo de moda é um mercado extremamente pulverizado. Se a gente pegar Lojas Renner, que hoje é o líder aí do setor, tem um market share de mais ou menos 7%. E isso porque é o maior, né? Então é um mercado extremamente pulverizado e tem muito espaço para consolidação, sim. Eu acho que pelo fato de os preços desse segmento específico do varejo estarem tão deprimidos, né, pós esse momento de pandemia, pode ser uma oportunidade interessante, sim, para as empresas que estão buscando um movimento de consolidação. Vamos lembrar que no varejo, quanto mais escala, melhor, né, mais barata você consegue comprar matéria-prima com o fornecedor, enfim. Então, varejo realmente é um jogo de escala, né, e no mercado de moda que é extremamente pulverizado, acho que tem bastante oportunidade. Mas isso não significa que qualquer combinação é boa. Tudo depende do perfil de cliente atendido, da capacidade do comprador de executar sinergias, enfim, por aí vai. Mas acho que tem bastante espaço para acontecer isso em moda, com certeza. Maravilha, Larissa. Só para poder a gente se caminhando aqui para o final, gostaria que você já deixasse as suas considerações finais para os nossos telespectadores, investidores que estão assistindo aqui a gente, né? A gente está aí só saindo a primeira temporada de balanço, tem muita coisa ainda para poder acontecer aí, né? As companhias realmente ainda têm um restante do ano aí para poder realmente tomar muitas decisões e fazer muita coisa nesse mercado. Então, deixa aí suas considerações, seu ponto de vista aí do que o pessoal deve deixar no radar aí para os próximos meses e trimestres. Acho que aqui no Brasil a gente ainda tem um percentual baixo da população investindo na Bolsa. Então, assim, tem muita gente que fala que esse momento que a gente vive é uma bolha, com o Ibovespa aí 110, 120 mil pontos. Infelizmente, a gente não consegue prever isso, né? Mas, assim, uma certeza é que ainda tem muito investidor para entrar na Bolsa e muitas empresas também, né? Aqui a gente tem 400 empresas, mais ou menos, e lá nos Estados Unidos tem mais de 3 mil empresas listadas. Então, assim, não tenham medo de investir e se eduquem, acompanhem os resultados, assinem relatórios se não tiverem tempo para acompanhar. Estamos aqui para ajudar e a gente segue otimista aí com essa reabertura. Maravilha, muitíssimo obrigada, Larissa. Seja sempre muito bem-vinda aqui no BMC Business. A nossa intenção aqui é aproximar cada vez mais as companhias, né, dos investidores. A nossa ideia é trazer sempre CEOs, CFOs das companhias aqui para poder a gente bater um papo e depois trazer algum analista do mercado que cubra realmente aí o setor, respeitando aí a temporada, né, de balanços e aí o período de silêncio de algumas companhias. Hoje, excepcionalmente, a gente está focando aí nessa temporada de balanços, que a gente julga que também é muito importante aí para os investidores ficarem atentos aos números, né? E aí trazendo pessoas aí que são especialistas no mercado, que sabem realmente o que está falando, para dar aí o ponto de vista, né, do que está acontecendo aí nesse momento. Então, muito obrigada pela tua participação. Espero contar com você aqui outras vezes, hein? Eu que agradeço, Débora. Foi um prazer. Contem com a gente, conte comigo. E um abraço, boa tarde, boa semana para todos. Muitíssimo obrigada, Larissa. É isso aí. E a gente vai continuando por aqui, gente, porque tem temporada de balanço e a Alex André agora vai conseguir trazer pra gente aí os números de Azul, como a gente prometeu e chamou aqui para vocês no início aqui da programação. Alex, que é muito atento, está sempre muito atento aí. Eu sei que você manda muito bem nesse case, senhor Alex. Eu sei que você está sempre por dentro aí de Azul, tudo que está acontecendo nessa companhia. Você que também já falou muito aí com o pessoal, com o RI da companhia. Também já está aqui, ó, anotadinho para poder Azul aparecer aqui no BMC Business em breve. Já deixem aí na agenda de vocês, mas vamos aos resultados aí de Azul. É isso mesmo, Débora. Os grandes nomes, né, as grandes empresas estão aqui na BMC Business, né? Também Azul não pode deixar de faltar. E mandar um grande abraço, né, para o meu xará, Alex Malfitani, né, CFO da Azul, que provavelmente está acompanhando aqui também. E todo o time, né, de relações com investidores, né, a Nádia, todo mundo que
que estão aí no time da Azul, que sempre faz um belíssimo trabalho. Vamos passar aqui então a visão geral da Azul, né? Ou seja, o que a gente sempre fala aqui, ou seja, qual que é o principal diferencial da Azul com as outras linhas aéreas que existem no Brasil, principalmente a Gol, né, que é listada na bolsa, né, aqui da B3, então a gente compara bastante com a Gol, né? Então qual que é a visão geral? Primeiro slide aqui. Falando um pouco mais, né, a companhia número 1 em decolagens, tá? Então tem principais rotas aqui saindo do seu hub aqui, como Campinas, né, e também do Recife, né, que são os dois principais hubs aqui. A companhia tem 3 hubs, né, mas os 2 principais são esses. Mais de 110 destinos atendidos, né, também número 1, ou seja, inclusive, a gente vai até comentar aqui, a maior parte das rotas que a Azul atua, nenhum outro player atua, tá? Ela atua sozinha, que a gente chama de sobreposição de rota, tá? É a menor sobreposição de rota. Em 77% dos mercados atendidos, número 1 em flexibilidade de frota, está falando de Airbus, né, o NEO, está falando de Embraer, né, o E1, o E2, está falando também de outras aeronaves, principalmente quando a gente coloca também a cargo, né, depois da aquisição da Tuflex, então tem grande capilaridade de aeronaves, né, como Cessna, enfim, os aviões ATR também, tá, em questão de tanto de passageiros também quanto de cargo, né, e também a companhia até transformou algumas aeronaves, né, se não me engano, 3 aeronaves, né, de E1 de passageiros para cargo, né. A companhia também foi a melhor companhia aérea do mundo, tá? Eleita pela TripAdvisor, tá? Em satisfação do cliente. E número 1 em rentabilidade, liquidez e balanço patrimonial. Então, acho que esse slide aqui, que traz número 1 em tudo, né? Ou seja, flexibilidade, decolagem, rentabilidade, receita, balanço. Acho que traz até uma provocação para a Gol, que coloca ali como o melhor balanço, né? Ou seja, do Brasil. Então, para quem acompanha isso, acho que dá para tirar as próprias conclusões. E coloca aqui no chat depois, pessoal, o que você achou aqui dessa apresentação. Para quem conhece o case de Gol, se você prefere Gol ou se você prefere Azul para você investir, tá? Vamos falar aqui sobre posicionamento de malha rapidamente. O que a gente estava comentando ali lá atrás, ou seja, o que é sobreposição de rota? É basicamente quando a Azul ela compete com outra aérea um tipo de voo, né? Ou seja, vamos supor aqui um voo até o Rio de Janeiro. Ela vai competir com a Gol, então ela tem uma sobreposição de rota. Mas vamos supor que ela vai ter um voo até Sinop, né, no Mato Grosso. É a Azul que vai fazer essa viagem sozinha, né? Ou seja, a Gol ela não faz esse tipo de viagem. Por quê? Porque a Azul ela tem aviões da Boeing, ou seja, aviões grandes, que basicamente eles querem fazer rotas mais rentáveis, ou seja, rotas que têm maior circulação de pessoas. Então a Azul ela consegue cobrar mais caro, o ticket médio não caiu tanto quanto as outras airlines, e também ao mesmo tempo ele traz uma única companhia aérea em 80% das rotas, ou seja, 80% das rotas, a Azul é sozinha, ou seja, ela opera sozinha e traz somente uma sobreposição de 20%, tá? Trazendo o próximo slide aqui, o que a gente tem para comentar? A gente tem recuperação de capacidade por hub, então a gente tem aqui o hub, né, de Minas Gerais, né, de Confins, de Recife, de Viracopos, e também a parte da indústria, ou seja, no geral. A gente vê aqui que a parte aqui de Recife também aumentando muito, ou seja, principalmente na questão de viagens de turismo. Viracopos também, que é o principal hub para o Brasil todo, também apresentando um crescimento desde abril, que é o pior cenário possível, e também é comparado com a indústria em si, né, ou seja, tirando o Azul em queda, mas em todos os principais hubs a companhia crescendo e competidores focam em 90% da capacidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Rio, né, esse triângulo, comparando com a Azul, né, 30% da Azul com menor recuperação do que os hubs da Azul. Né? Então por quê? Porque os principais players só olham para São Paulo, Rio de Brasília, né, e São Paulo, que são esse triângulo, e a Azul ela não olha só para isso, ela olha para o Brasil todo. Então ela cresce mais rápido e tem uma melhor resiliência de portfólio de rota. Né? E o próximo slide a gente vai trazer muito sobre isso, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, né? Ou seja, flexibilidade da rota e planejamento eficiente. Então a diversidade da frota da Azul, a gente fala aqui de Embraer E2, ou seja, também de aviões aqui que tiveram downgrade para ATR, né? Também aviões aqui de A320 Neo, né? B737, o A320 que a gente comentou aqui, traz uma menor redução de combustível, né? Ou seja, a própria aeronave ela consome menos combustível e consegue ter maior rentabilidade, né, por voo de forma mais consistente. Então a gente tem aqui também na parte de receita, de custo, né, a parte de contribuição, isso como a gente coloca aqui, uma frota única traz um prejuízo, né, ou seja, grande, mas a frota é flexível, ou seja, eles conseguem entender em torno aqui de passageiros, né, ou seja, desde 140 a 60 passageiros, eles conseguem ter essa flexibilidade de frota, então ratear nesse custo e receita de forma mais rentável e ter uma habilidade de otimizar o modelo de acordo com as reservas, com 180 dias de antecedência ou até o dia do embarque, e também uma otimização do modelo de aeronaves em mais de 5 mil voos desde janeiro de 2021, que dá em torno de 10% das decolagens, gerando 100 milhões em caixa.
Isso que traz um modelo de otimização, ou seja, usar cada aeronave com cada rota específica. Companhias aéreas com frota única têm que cancelar voo ou assumir prejuízo com demanda baixa. É o caso, por exemplo, da Gol. Então, se a Gol tem uma rota, por exemplo, em alguma rota que ela precisa fazer no Brasil, né, e ela só tem aquela aeronave da Boeing, e ela precisa fazer esse voo, ou ela tem que cancelar o voo, ou seja, que não fica rentável para ela, ou ela tem que assumir esse prejuízo com poucos passageiros e ter a baixa demanda, né? Dando um grande exemplo, não só a Gol, dando um outro exemplo aqui de qualquer airline, tá? Destaques financeiros, a gente coloca aqui receita líquida, né? Também os principais pontos, né? Também o EBITDA ajustado 129 milhões de reais, equivalente a 7,1% de margem. Também a gente tem um segundo trimestre consecutivo de EBITDA, ou seja, segundo trimestre que a companhia já está gerando caixa, isso que o Amalfitani já tinha falado lá desde o terceiro trimestre, né? Ou seja, essa leitura que poderia acontecer. Uma despesa operacional de 2 bilhões de reais, né? Então, ou seja, uma receita líquida de 1,8 bilhões de reais, um crescimento de 2,4% no trimestre, corresponde aqui ao primeiro slide, e também tanto o ESC quanto o CASC, né? Ou seja, reduzindo o CASC de 4,7% e o ESC, ou seja, crescendo 11,11%, mesmo com o impacto da segunda onda, ou seja, a demanda de assento por quilômetro rodado, né? Também colocando aqui o próximo slide, a gente tem aqui o Azul Cargo, né? Ou seja, os principais pontos como decolagens da Azul de ano contra ano, caindo 16%, mas a receita de carga crescendo 63%. Então, ou seja, mesmo com a queda de 16% das decolagens, a questão da operacionalização, ou seja, a alavancagem operacional, o uso dessas aeronaves para carga ficou mais eficiente, por isso que a gente viu a receita de carga ficando mais elevada. Então, a gente tem aqui um número bem interessante, que é um crescimento significativo do mercado aéreo de cargas, que está em torno de 3 bilhões de reais, para o potencial de mercado terrestre, que conta com 45 bilhões de reais, ou seja, em torno de 15 vezes. Também uma receita da Azul Cargo, com 500 milhões de reais, que dá em torno de 2 vezes, né, a estimativa da Azul, um guidance, né, de 1 bilhão de reais, ou seja, em torno de 2 vezes, né, de crescimento. E também o mercado de logística no Brasil representa mais de 300 bilhões de reais, 45 bilhões de reais o potencial que estima em migrar o rodoviário pelo aéreo, ou seja, cada vez mais que essa logística, essa eficiência, a gente está vendo muito esse pipeline, ou seja, de demanda last mile, né? Ou seja, entregas em um dia, 3 horas, 24 horas, 48 horas, ou seja, o que faz essas rotas ficarem mais rápidas, mais ágeis, ou seja, o avião, ou seja, que encurta os processos, né? Ou seja, e também um volume mais alto também diminui também os custos, né? Ou seja, para as empresas e traz também a alavancagem operacional para as companhias aéreas. Passando aqui para o próximo ponto, a gente tem aqui para falar sólida posição de liquidez, né? Ou seja, a gente comenta muito sobre isso, né? A companhia até emitiu uma debênture conversível, então a companhia está com mais 3,3 bilhões de receita líquida imediata, né? Desculpa, de liquidez imediata, uma opção, né, de mais de 540 milhões de debêntures que eles podem converter ainda, conversíveis, né, que dá em torno de 100 milhões de dólares, um bonde da TAP, né, principal mais juros de 903 milhões de reais e 6,8 bilhões de liquidez total. Tá? Então, o balanço da Azul, não há pagamento significativo de dívidas nos próximos 12 meses. Então, a companhia está bem tranquila, com um balanço patrimonial robusto, né? Não há juros mensais em subsidiárias e não há caixa restrito. E adicional aí partes e peças, programa de fidelidade e operação logística que traz aí também melhor rentabilidade. Por último, a gente tem aqui, né, ou seja, quais são as perspectivas, né, e também as mensagens da companhia, né? A companhia se destaca como melhor malha doméstica do Brasil, com 110 rotas atendidas, chegando a 135 destinos até o final do ano, líder em posição de liquidez, como a gente já comentando, desde o último trimestre, que estava em torno de mais de 4 bi, agora em mais de 6 bi. Né? Também a Azul Carga bem posicionada para alavancar a oportunidade em logística e também no e-commerce, como a gente até comentou esse pipeline, né? Ou seja, a Azul Cargo crescendo bastante, né, em capilaridade de rotas, mesmo caindo a decolagem, né, a receita também aumentou mais de 60%, e a significativa alavancagem operacional, né, com estrutura de custo mais eficiente, recuperação da capacidade, e também a companhia está preparada para a transformação de frota, ou seja, aquele número que a gente comentou, 45 bilhões dentre os 300 bilhões de reais em frete que são movimentados ao ano, a companhia consegue ter uma sinergia do mercado rodoviário para o aéreo em torno de 45 bi, a gente está falando agora em torno aí do mercado aéreo da Azul de frete em torno de 3 bilhões, então olha o tamanho, né, que a Azul pode crescer, capturar essas sinergias e trazer cada vez mais para o mercado no dia a dia da Azul. Débora. Maravilha, Alex. Então está aí, como prometido, o resultado de Azul, que aliás, inclusive tem aqui o Alan Lemos está dizendo assim, a Azul é de longe a melhor companhia aérea do Brasil, acompanho o case e admiro a sua gestão. Então tá aí, ela mais detalhes aí do primeiro tri, né, de Azul, que o Alex também acompanha aqui de perto, mais uma companhia que ele acompanha aqui bastante de perto.
para vocês ficarem aí muito atentos a esses números. Mas eu já quero ir me despedindo aqui de vocês, que o BMC Business vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem mais resultados por aqui, mais temporada de balanços. Teremos também Irani por aqui ao vivo amanhã. Oportunidade para vocês conversarem um pouquinho mais e saberem um pouco mais dessa companhia, né, Alex? É isso mesmo, todos os executivos aqui da Irani presentes, né, aqui na BMC Business, né, sempre com muita transparência, com muita ética. Eu também quero agradecer, né, Débora, já despedindo aqui todo mundo aqui da BMC News, trazendo um grande abraço para todo mundo da nossa equipe e também você que sempre acompanha, a gente não para, a gente está sempre trazendo grandes notícias, atualizando tudo o que acontece no mercado financeiro, Débora. É isso aí, Alex. E eu vou ficando por aqui, vou me despedindo aqui de todos vocês, porque a gente amanhã tá de volta por aqui. Lembrando que, vocês podem continuar acompanhando aí as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, @bmc.news, porque a gente continua aí, não para por aqui não. Mas por hoje é só, por aqui é só. Amanhã, às 9h45 da manhã, eu tô de volta aqui no canal do YouTube da BMC. Eu sou Débora Oliveira e vejo você por aqui amanhã, ao vivo. Tchau, tchau.